Aleluia, glórias a Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Feche teus olhos nesse momento. Eleve os seus pensamentos ao Senhor Deus. Que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele está falando comigo, está falando com você por intermédio da sua palavra. Não importa como você entrou aqui hoje. Não importa como você chegou aqui hoje. Não importa as suas limitações, as suas dores, o seu medo. Não importa o tamanho do seu problema, importa que você veio. O que importa é que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, porque Ele te compreende, Ele sabe da sua fraqueza, Ele sabe dos seus problemas. Ele sabe da sua maior dificuldade. E Ele vai te curar, Ele vai te tratar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar o alimento que você precisa, porque Ele sabe que você precisa de força, de coragem. Você precisa se tornar uma pessoa mais forte, para que você não desista, para que você não recue. Levante as suas mãos comigo. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui hoje na quarta-feira profética, debaixo de uma promessa, meu Pai, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua orientação, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Venha, meu Pai, visitar a Tua igreja, venha visitar os Teus filhos, venha fortalecer, venha dar paz, venha libertar, meu Deus, liberte a família, liberte a casa, restaura a vida sentimental, restaura a vida física, fortaleça a mente, fortaleça o coração, tira toda a mágoa, toda a dor, todo o rancor, toda a perda, toda a frustração, tudo aquilo que vem, meu Pai, definhando a fé do teu filho, da tua filha. Falaram que ela não ia conseguir, falaram que ele não ia chegar, falaram que ele não ia dar conta, falaram que ele ia desistir, falaram que ele seria um derrotado, falaram que ela seria uma perdedora, falaram que ele não ia romper, meu Pai. Mas em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor é o Deus que fortalece, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus, meu Pai, que dá força. Por isso, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, entra nessa casa, entra nesse casamento, liberta o oprimido, liberta aquele que está com depressão, tira todo o medo, toda a frustração, síndrome do pânico, ansiedade compulsiva, meu Pai, em nome de Jesus. Aonde houver esse espírito maligno, aonde houver essa depressão que está travando essa família, que está frustrando esta casa, eu repreendo todo o mal, pega toda a sua bagagem, pega todo o trabalho feito, toda a entidade, meu Pai, que tem escravizado essa pessoa, que tem travado essa pessoa, eu te repreendo. Sai dessa casa, sai dessa mente, vai saindo deste lar, vai saindo dessa família, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, que o teu Espírito Santo entre nessa mente, entre nesse coração, fortaleça esta vida, em o nome do Senhor Jesus. E você diz amém comigo. Glória a Deus, amém, amém. Deus é bom em todo o tempo, Deus é maravilhoso, e Deus, Ele é fiel na minha e na sua vida. A vida não é fácil para ninguém, a vida é um desafio diário. Todos os dias dependemos de nos libertarmos, de alcançar uma nova libertação. A Bíblia diz que o diabo, ele ruge como leão, para tentar nos tragar, para tentar nos enganar. Ele não sabe do futuro, mas é o maior psicólogo especialista em comportamento humano. Ele não consegue ver o que vai acontecer amanhã, daqui um mês ou daqui um ano, mas pelo andar da sua vida, Ele nos conhece, cada passo, cada atitude. Como um jogo de xadrez, Ele tenta adivinhar qual é a próxima peça que você vai mover na sua vida.
Eu sei que muitos que estão aqui hoje vieram porque precisam vir. Mas se dependesse da sua força, talvez você não estaria aqui. Se dependesse simplesmente da minha força, eu não estaria aqui. O que diferencia uma pessoa da outra é o nível de espiritualidade que ela tem, como um corpo físico. Quem cuida do seu corpo, quem cuida da sua saúde, afinal de contas, vai ter uma performance muito maior do que quem não cuida. Ao longo prazo, você vai ter a resposta do seu corpo. O cansaço físico, o cansaço mental, o cansaço do dia a dia. Há quem não saiba lidar com as dificuldades do dia a dia, como a pastora Messia colocou muito bem aqui. Há pessoas que não conseguem ter um equilíbrio, há pessoas que não conseguem ter um controle próprio, há pessoas que antes de sair de casa, uma ligação acaba com o seu dia. Dependendo do que ela ouvir, ou o que ele ouvir, acabou com a sua semana. Às vezes você ouve algo lá do outro lado do oceano, e você acaba abraçando um problema que não é seu, uma causa que não é sua, uma dificuldade que não é sua, e isso pelo contrário, olha, e isso ainda, além de te atrapalhar, de você não poder resolver o teu problema, isso se torna um peso, um fardo para a sua vida. A vida é uma roda gigante. Uma hora estamos embaixo, outra hora estamos em cima. A vida é um desafio diário. Há quem hoje diga que está com você e amanhã talvez vá embora e nem um tchau vai lhe dar. Nunca faça nada esperando alguma coisa em troca. Se essa mão der, esconde dessa, para que ela não veja. A vida é mesmo assim. Há pessoas que vão te ajudar, vão começar com você e vai com você até o final. Muitos vão desistir no meio do caminho e outros nem vão começar com você. Essa é a grande vida. Por que Deus é misericordioso? Porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele se fez carne e veio habitar entre os homens, ou seja, aquele que era rei, aquele que era grande, aquele que era sublime, aquele que era eterno, aquele que sempre foi o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A Bíblia diz que ele se despojou de toda a sua glória e veio habitar na terra como um simples mortal, como um ser humano. Para quê? Para compreender a sua limitação, para compreender as suas dificuldades, para saber as suas fragilidades. Não pense que o nosso Deus é um Deus incompreensível. Não, Ele compreende a sua dor, Ele compreende a sua fragilidade, Ele compreende a sua dificuldade, mas Ele diz: se eu venci, você também é capaz de vencer. Se eu rompi, você também é capaz de romper. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10. Deus vai falar conosco hoje, William. Deus vai se revelar para mim e para você hoje. Eu tenho certeza disso. Você não vai sair da mesma forma que você entrou, porque a sua palavra nunca volta vazia. Ela sempre encontra morada no nosso coração. O alimento espiritual é o que nos move, diaconisa Angelina. É o que nos mantém de pé. A vida espiritual é uma batalha diária. E eu só consigo romper se eu estiver conectado dentro do mesmo ambiente que meus irmãos estão, como um membro que faz parte de um corpo de Cristo. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 46 diz assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem. E chamaram o cego e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, pessoal? Que palavra maravilhosa. Que palavra linda. A determinação de um homem. A determinação de um homem que nasceu cego de nascença. Toda palavra, ela é forte. Toda palavra é poderosa. Mas o que chama atenção na palavra de Deus, e principalmente quando o Senhor Jesus estava operando milagres, é porque tem algumas coisas que chamam a atenção de Jesus. E isto é muito importante para mim e para você. Porque a vida é uma experiência diária. E quando nós começamos o nosso dia, debaixo de um direcionamento, ou quando você vai tomar uma decisão, debaixo de uma visão de Deus, você se torna uma pessoa mais resistente. Exemplo, nós não estamos aqui todos os dias, de segunda a segunda, não. Há pessoas que não lêem a Bíblia todos os dias, há pessoas que não oram todos os dias, há pessoas que não se conectam com o Espírito Santo todos os dias. O nosso corpo é dividido em 3 estágios distintos: corpo, alma e espírito. O nosso corpo é terreno. A terra, uma hora, há de querer. Porque o corpo, ele veio da terra. Mais cedo ou mais tarde, ao pó, ele vai retornar. A alma é o que divide as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos impulsos. E nós temos uma razão de ser. A nossa consciência é aquilo que nós ouvimos, pensamos e meditamos. A grande questão é: o diabo, ele nunca vai aparecer como diabo na tua vida. Porque se ele aparecer como diabo, você vai se amedrontar, vai fugir, vai ter medo, não vai dormir de madrugada. Ele nunca vai bater na sua porta e vai dizer: eu sou o diabo, eu vou destruir você. Não. Ele é articuloso, ele é sagaz, ele é maldoso. O projeto dele é de destruir o ser humano. Primeira coisa, ele quer que você acredite que ele não exista. Há pessoas que acreditam em Deus, mas quando você fala do diabo, ela diz: não, eu não acredito que ele existe. Por quê? O maior segredo do diabo é fazer com que você não acredita nele. Outra coisa, as pessoas dizem: o diabo não tem poder na minha vida. Depende do nível espiritual que você esteja. Depende de como a sua vida espiritual está aqui, nessa terra. É por isso que nós vivemos dentro de uma batalha diária. Quantas pessoas que não desistiu da vida? Quantas pessoas que não desistiu da família? Quantas pessoas que não desistiu do sonho? Quantas pessoas que não desistiu de um projeto? Quantas pessoas que não tiraram a sua própria vida?
Quantas pessoas que deixaram de respeitar o pai e a mãe? Quantas mulheres abandonaram seus filhos? Quantos filhos fugiram de casa? A Bíblia diz que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriariam. Isso é falta de Deus. Isso é falta do Espírito Santo. Isso é falta do Espírito Santo. Isso é falta da presença de Deus na nossa vida. Porque conforme nós caminhamos em direção do Espírito Santo, Ele nos aquece. Conforme nós nos afastamos, nós esfriamos. E o que o diabo faz? Ele sempre vai usar situações, ele sempre vai usar ambientes, ele sempre vai usar pessoas, ele sempre vai usar ferramentas, ele sempre vai usar algo para te atingir. Quanto menos você esperar, ele está tentando te destruir. Ele não te destrói de um dia para o outro. Talvez o projeto dele leva meses, às vezes leva anos. Às vezes ele percebe que não pode te pegar, mas ele vai numa parte mais fraca. Ele vai pegar alguém que você ama. Ele vai tentar destruir alguma área da sua vida. Ele vai fazer você perder aquilo que demorou tanto para você conquistar. Ele vai te pegar numa perda que você teve no passado. Ele vai te pegar numa palavra que foi falada lá na tua vida no passado. Aparentemente você esqueceu dessa palavra, mas ele sempre levanta alguém para lembrar o teu passado, para te ferir no presente e para tentar te atingir no futuro. Existem coisas na nossa vida que está cicatrizada, sim ou não? Existem coisas que passou no passado, um abuso, uma palavra, uma situação, algo que machucou, uma traição, uma palavra lançada, e sempre quando você ouve essa palavra que o diabo usa alguém, é para te ferir, é para te magoar, é para tirar o seu estímulo, a sua dedicação. Este homem aqui, a Bíblia faz questão de falar dele e faz questão de falar do seu pai. Há alguns pontos muito importantes aqui. E a Bíblia também faz questão de falar sobre a capa. A Bíblia faz questão de falar sobre o caminho. A Bíblia faz questão de falar das pessoas que repreenderam ele, que mandaram ele calar a boca. Por quê? Porque a Bíblia nos deixa lições. A Bíblia nos deixa experiência. Essa palavra é o manual. Essa palavra é o Espírito Santo falando com você. O que a Bíblia está dizendo aqui é que há certos caminhos da sua vida que pessoas vão tentar te parar, que pessoas vão tentar te calar, que pessoas vão tentar te diminuir, que pessoas vão tentar dizer que você não pode, que você não é capaz, que você é limitado. Duas coisas que você pode fazer: uma, se contentar com a vida que você tem. Segundo, entender que realmente o que a pessoa está falando faz sentido na sua vida. E terceiro, você pode fazer o contrário. Em vez de se virar as costas para Deus, pelo contrário, você vai se voltar mais para Ele ainda. Esse homem nasceu de nascença, era filho de um homem que foi importante, mesmo sendo pedinte. Ele tinha uma capa que lhe dava uma autorização para que ele fosse pedinte, porque todo pedinte dentro da cidade, ele portava consigo uma espécie de maldição. Quando era coxo, quando era surdo, quando era mudo, qualquer tipo de deficiência, para que ele ficasse em algum lugar, dependendo das pessoas, ele dependia de uma capa, de uma autorização, de um selo, uma espécie de um alvará. Com esse homem não foi diferente. Ele tinha essa autorização. Uma autorização que lhe garantia ser um dependente. Uma autorização que lhe garantia ser um pedinte. A única liberdade que ele tinha era a liberdade de ser preso da sua própria deficiência. Desde que nasceu, a única coisa que ele tinha era ouvir e pedir. Ouvir e pedir. Ele não tinha palavra, ele não tinha voz, ele não era absolutamente ninguém, ele não tinha opinião, ele não era um cidadão como os outros qualquer, ele não tinha o direito de votar, ele não tinha o direito de exigir, ele não tinha o direito de se posicionar. Ele era um pedinte, ele era um ninguém.
Ele era uma pessoa que dependia das outras pessoas para se locomover. E toda vez que alguém olhava para ele, a primeira coisa que as pessoas viam é que ele era uma pessoa dependente, ele era um pedinte. Ele era alguém que carregava uma marca de maldição dentro dele. Quando o sofrimento ele está muito próximo de nós, ele começa a nos abater ao tal ponto de que você, dependendo do estado da pessoa, só de você olhar para ela, você sabe que ela está sofrendo. Ela pode até sorrir, mas no sorriso você vê que é aquele sorriso que tem sofrimento por dentro da alma. A pessoa pode até aparentemente estar bem, mas se ela for contar a história, se ele for contar a história dele, é tanto sofrimento, foi tanto castigo, foi tanta coisa que machucou, que se a pessoa fosse falar, ela falaria: olha, eu estou aqui, mas eu estou pela misericórdia de Deus. Se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus comigo, eu nem aqui eu estaria. Se não fosse Deus na vida da minha família, meu Deus do céu. Era o estado daquele homem, a vida toda cego, a vida toda dependendo das outras pessoas. Mas ele tinha uma coisa que funcionava muito bem, era o ouvido. Ele tinha uma coisa que funcionava muito bem, ele aprendeu a ouvir. Ele não tinha direito de falar, ele não tinha o direito de posicionar, ele não tinha o direito de ver porque não via, porque era cego. A opinião dele não valia nada, mas ele aprendeu a ouvir. A ouvir os comentários, a ouvir o que as pessoas falavam. Ele estava antenado, parece que não, mas ele estava atento a tudo que estava acontecendo ali, porque o seu sentido avançado mais do que os outros, mesmo sendo sentenciado àquela vida, mesmo tendo sido sentenciado a ser um pedinte, mesmo tendo sido sentenciado a depender das outras pessoas, ele sabia que aquela era a vida dele. Ele não podia exigir mais nada, porque aquela era a vida dele. Não que ele merecesse, porque ninguém escolhe sofrer, ninguém escolhe ser um pedinte, ninguém escolhe ser abandonado por um pai ou por uma mãe, ninguém escolhe ser humilhado. Quem que acorda e diz: hoje eu quero ser humilhado, hoje eu quero ser uma vergonha, hoje eu quero que as pessoas... Ninguém escolhe isso, por favor, ninguém escolhe isso. Mas essa é a vida, essa é a vida. Ou você se entrega à vergonha, ou você entende que Deus está com você e você tem condição de dar a volta por cima. Ou você espera para ouvir o que vão te falar de mal, ou você tampa o ouvido para aquilo que não presta e aprende a ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes você pode até não ver a oportunidade, mas o Espírito de Deus vai fazer você ouvir o que você tem que ouvir. Ele tira você daqui e leva você para lá. Aquele homem, ele não saiu e foi até Jesus. Aquele homem não sabia que Jesus ia passar por ali. Ele ficou sabendo. A informação chegou até ele. Ele estava sentado ali, mas ele estava atento. Aprenda a estar atento à voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a conhecer a voz de Deus. Vai chegar informações até você, que você vai ter que ter a sensibilidade, se é de Deus ou se não é de Deus. Vai chegar coisas até você, que você vai ter que filtrar. Isso é bom, isso é ruim, isso eu vou reter, isso eu vou jogar fora. Aquele cego estava ali. E de repente chegou comentários até ele. Não sabemos que hora que foi, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que era um dependente, que era um qualquer, que não era ninguém, melhor dizendo, porque as pessoas o xingaram, o repreendiam, mandou ele ficar quieto. As pessoas estavam dizendo assim: ó, fica na sua, não incomoda o mestre. Por que o desespero? Por que o grito de socorro daquele homem? Porque cada vez mais gritava mais. Porque tem horas que a gente sofre calado. É ou não é? Tem hora que a gente apanha da vida e fica quietinho. Porque se você falar, vai piorar, vão rir de você, vão te zombar.
vão te criticar. Aí o que você faz? Você vai engolindo a vida toda um monte de coisa. Quantas humilhações? Você vai engolindo tudo. Tem humilhação que vai descendo, rasgando a garganta, assim, é ou não é? Tem coisa que você vai engolindo, que vai... Aí você pergunta, Senhor, mas por que tanto sofrimento? Porque eu não fiz nada. Mas tem pessoas se levantando contra mim, meu Deus, me caluniando, me difamando, tentando me jogar para baixo. Esse cego ouviu muita coisa. Esse cego ouviu muita coisa. Muitas pessoas que passavam todo dia ali, aonde ele estava, falava: coitado desse miserável, é um desgraçado. Coitado desse daí. Eu já passo aqui há 20 anos, ele está no mesmo lugar. Olha a situação desse homem. Quem será que errou? Quem será que pecou? Porque ele é maldito. Os discípulos falam sobre isso. Mestre, esse homem é doente. Quem pecou, ele ou os pais? Então quem tinha uma deficiência era visto como maldito, como ninguém, como um zero à esquerda. Aquele homem vinha guardando muita coisa há muito tempo. Ele vinha ouvindo muita coisa, desde que nasceu. Desde que era criança, não podia brincar com os amiguinhos, porque tinha uma enfermidade. Era maldito, tinha que ficar longe, separado. Mas ele ouviu, ele estava atento. Ele podia ter se trancafiado para o mundo. Mas sabe o que ele fez? Ele ficou atento. Ele começou a ouvir. Ouviu o quê? Os burburinhos. As pessoas falar. Ele está passando aí. Ele vai passar aí. E ele sentado lá só. E um falava: quem vai passar aí? Yeshua, Jesus Cristo. Quem? O Nazareno. Quem? O Cristo. O que ele faz? Ele faz milagres, ele faz maravilhas. Eu fiquei sabendo, ele só ali ouvindo. Ele só ouvindo, quietinho ouvindo ali. Eu fiquei sabendo que ele passou lá numa certa aldeia, próximo a um arraial, aonde ficavam as pessoas também com problemas, fora da cidade. Eu fiquei sabendo que tinha uma mulher lá, que ela sofreu durante 12 anos de uma enfermidade. Diz que a família gastou todo o dinheiro que tinha, e ela não foi curada. Mas ela nem falou com ele. Não, o que ela fez? Ela só tocou nele. E eu ouvi dizer que ela foi curada instantaneamente. Ele só ouvindo isso. Por quê? Porque as pessoas falam, as pessoas comentam, as notícias vão andando, vai se espalhando. E dentro do coração daquele homem, ele começou a criar uma esperança. Poxa, se um dia esse Yeshua passasse por aqui, e eu tivesse a oportunidade de falar com ele, eu também lhe pediria a cura. E outras pessoas comentavam: olha, eu fiquei sabendo que um outro homem, paralítico de nascença, teve um encontro com o mestre, e também foi curado instantaneamente. Aquelas palavras foi despertando dentro daquele homem algo que ele não conhecia: esperança. Aquelas palavras, ao decorrer dos dias, foi despertando dentro daquele homem e começou a germinar dentro dele algo chamado fé. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo e ouvir de quem? Do seu amigo, do seu vizinho, do seu patrão, do seu cunhado, da sua prima, do seu vizinho. Não, a fé vem pelo ouvir Quando você ouve quem não é para ouvir, dá tudo errado. Quando você fala com quem não é para falar, dá tudo errado. Quando você se abre para quem não é para se abrir, dá tudo errado. Quando você começa a ouvir o que não vai te edificar, dá tudo errado. Mas aquele homem não, ele já tinha ouvido de tudo. Agora ele começou a ouvir o que gerou fé. Ele começou a sentir, em cima da dor, uma esperança. Em cima, lá no final do túnel, acendeu uma luzinha para ele. Ele falou: se tudo isso que estão falando for verdade, se eu tiver a oportunidade, pensa comigo, se eu tiver a oportunidade de encontrá-lo um dia,
eu diria para ele qual é o meu problema. Mas tem um problema, tem uma dificuldade. Eu não consigo ir até onde ele está. Eu não tenho essa autorização, porque aquela capa era uma espécie de um alvará. Ele só podia ficar ali. E de costume da época, quando as portas da cidade abriam pela manhã, ele vinha e se sentava ali. Antes do atardecer da noite, ele tinha que sair dali e ir para fora da cidade. Já tinha o rito que iria acontecer. Todo mundo que tem fé, todo mundo que determina algo na vida, todo mundo que não desiste, todo mundo que prevalece em meio à tempestade. Você pode até ser fraco, você pode até ter dificuldade, você pode até enfrentar inseguranças, mas se você fizer como Pedro, mesmo com medo, pisou na água, mesmo com medo, olhou para Jesus, e mesmo com medo, ele tentou, você vai romper em nome do Senhor Jesus. Pode ser que demore um mês, pode ser que demore até 2, pode ser até que demore 1 ano ou 2, não importa, mas Jesus está te vendo, Ele está vendo a sua causa, Ele está enxergando o teu problema, porque Ele acredita em você. Tem horas que você até deixou de acreditar em você, tem hora que você para de acreditar em você, e tem hora que você se coloca numa condição de alguém que não vai romper, de alguém que não vai conquistar. Aí o diabo se apropria disso, ele se apropria da tua mente dizendo: se contenta com a vida que você tem, se contenta com o trabalho que você tem, se contenta com a família que você tem, porque daí você não vai romper, até o momento em que você para de ouvir o diabo e começa a ouvir essa palavra. Aquilo que está parado começa a se movimentar, a porta que está fechada começa a se abrir, o céu que está nublado se abre, e o nome de Deus é manifesto na tua vida. Escute isso aqui agora. Agora o cego, agora o deficiente, agora que aquele que não era ninguém, agora aquele que não tinha esperança, agora aquele que era mal visto pela sociedade, pela família, pelos amigos, se é que tinha amigos, porque ele só tinha que pedir, ele só sabia pedir, ele não tinha nada para dar. E quando você não tem nada para oferecer, ninguém quer estar perto de você, é ou não é? Tem pessoa que só chega perto de você para pedir, chega com a boca melosa, conversa fácil, sempre para querer alguma coisa, nunca para acrescentar nada na tua vida, nunca para trazer, sempre para tirar. Cuidado, cuidado com as pessoas que se aproximam de você, cuidado com as pessoas que querem estar próximo demais de você, cuidado. Toda cautela é pouca. Tem pessoa boa, claro que tem, mas o Espírito Santo vai te revelar, vai te mostrar, ele mostra, ele revela. Aquele que é de Deus, aquele que está na fé, aquele que busca o Espírito Santo, ele não é enganado não. Pode até te enganar 1 dia ou 2 ou 3, mas depois Deus revela. É ou não é? Deus revela, Deus mostra. Deus mostra. A pessoa chega falando mansinho no teu ouvido, chega dizendo eu quero, mas logo, logo as garrinhas começam a sair para fora. Aí Deus logo mostra, porque o diabo engana quem é cego. Quem é de Deus vê o impossível. Quem é de Deus vai longe. Quem é de Deus mergulha nas águas do Espírito. Quem é de Deus não é envergonhado. Aleluia. O Espírito Santo se revelou para aquele cego. Deus mostrou para aquele cego que ele é fiel. Deus mostrou para aquele cego que ele é a esperança daquele que não é ninguém. Deus mostrou para aquele cego em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. A esperança nasceu no coração do cego. E um dia, do nada, o cego começa a ouvir agora muitas vozes, uma multidão. Era o sinal que ele precisava. É o sinal que ele precisava. E aquele murmurinho vindo de longe, de longe. Ele falou: não tem festa na cidade, não é Páscoa, não é uma data importante. O que está acontecendo? Ei, o que está acontecendo? Ninguém falava nada, ninguém dava atenção para ele. Mas um e outro falava: será que é ele? Eu fiquei sabendo que ele está vindo nessa direção.
eu fiquei sabendo que ele vai passar por aqui, mas por esse caminho, eu fiquei sabendo que é por aqui. Aquele cego desanimado começa agora a ficar mais forte, eufórico, porque a fé havia aquecido dentro do peito dele. Ele começa a se preparar, e ele começa a arquitetar um projeto dentro da sua mente. O que será que eu vou fazer? Não sei, mas eu vou chamar a atenção dele, eu vou usar o que eu tenho. Eu não tenho visão, eu não tenho ninguém por mim, mas eu tenho a minha garganta. O diabo não vai me calar, ele não vai me parar, ele não vai me parar. No meio da multidão, aquele cego calado, aquela dor que estava entalada na sua garganta, do nada ele começa a juntar as palavras. Quem é esse? Eu fiquei sabendo que é filho de José. Que José? José é o carpinteiro. José é o carpinteiro, sim, da linhagem de Davi. Epa, Davi quem é? O grande rei de Israel. Então esse é quem? É o Messias, é o Cristo. Ele começa a juntar as informações, Ele começa a juntar as informações, porque o tiro dele teria que ser certeiro. Ele tinha que fazer algo diferente. Para chamar a atenção de Deus tem que ser diferente. Não basta vir no culto, basta levantar sua mão e basta dizer assim: eu estou aqui hoje para lhe oferecer um culto racional. A minha mão é sua, o meu corpo é seu, a minha casa é sua, a minha família é sua, o meu lar é seu, o meu trabalho é seu, todo o suor do meu rosto é seu. Eu entrego em tuas mãos a minha vida, Senhor. Eu sou propriedade peculiar do Senhor. Aquele cego entendeu e agora ele começa. O barulho vai se aproximando, ele diz: é agora. Ele começou com calma dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nada aconteceu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nada aconteceu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele continua clamando. E tem hora que a vida é assim. Você diz para a pessoa: estou indo para a igreja. Vai para a igreja de novo? Eu vou de novo. Mas você não percebe que Deus não vai te ouvir? Você não percebe que entra ano, saindo, nada está mudando na tua vida? Você não está tendo resultado? Para. O diabo tenta falar isso para a gente. E tem hora que a gente faz o quê? Tem muita gente que para. Tem muita gente que para, mas tem muita gente que diz: não, Deus está me vendo, Deus está me vendo, Deus está me guardando. Não deu certo semana passada, mas nessa semana vai dar. Deus vai salvar meu filho. Fala, não, vai salvar o meu filho. Deus vai salvar meu marido, Deus vai salvar minha casa. Deus vai me abençoar, Deus vai me dar um projeto. Está quase lá. Foi o que aquele homem fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a incomodar. Tem pessoa tentando te parar, você está incomodando o diabo. Você está incomodando o inferno. Tem pessoa te olhando de rabo torto, olho torto, Tem pessoa te olhando diferente. Tem pessoa te olhando diferente, querendo te afrontar. Você está no caminho certo. É assim mesmo, é desse jeito. A multidão falou: fica quieto, o mestre não vai te ouvir. Imagina comigo, uma multidão, quantas pessoas? 10 mil, 5 mil, não importa. Ele estava no caminho, é na rua, é no lugar. Ele não precisou sair fora não. Ele permaneceu onde ele estava. É ali onde ele estava, Jesus estava vindo. E ele percebeu uma coisa: que aqueles que poderiam estar ali e falar: Senhor, aqui tem um cego aqui aqui vamos ajudar ele. Ele entendeu que na vida tem hora que ele está sozinho. É só você e Deus. É só você e o Espírito Santo. Ninguém está vendo, mas você está orando no seu quarto. Ninguém está vendo, mas você está jejuando. Ninguém está vendo as suas lutas lá. Ninguém está vendo as suas conquistas. Ninguém está vendo o que você está passando lá, no culto. Mas quando eles começarem a ver a tua vitória, tu vai começar a incomodar muita gente. Então quando Deus começar a te honrar, muita gente vai dizer: como é que foi? Da onde foi? Como é que conseguiu? Não tinha recurso, da onde que veio? Que porta que foi essa? Quem foi que fez? E você vai ficar na sua. Você só vai clamar alto. Você só vai glorificar. Você só vai bendizer o nome santo do Senhor. Não precisa falar não, a notícia vai chegar onde for. Não precisa nem falar o que aconteceu não, o seu resultado vai falar. Você não vai nem precisar abrir sua boca, o seu resultado vai falar por você. E aquele cego começou a clamar.
quando ele ouviu que estavam falando dele, em vez dele sair da igreja, em vez dele se afastar, em vez de perder a fé, sabe o que ele fez? Pelo contrário, mais alto ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu imagino Jesus agora, no meio da multidão, tinha um monte ali, que só queria pedir, tinha um monte ali, ó, um monte fazendo cena ali, mas no meio daqueles ali, tinha alguém ali que estava dando tudo que tinha. Ele estava entregando tudo que tinha, estava entregando ali, clamando, gritando, pedindo socorro. Todo mundo, cala a boca, fica quieto, ele não vai te ouvir, ele não vai te ajudar, ele não vai te socorrer. Para rapaz, não incomode o mestre. Aí Jesus para a multidão. Jesus para. Quando Jesus para, Jesus diz: quem está gritando aí? Quem é? Por quê? Porque a oração, ela chega no céu. A forma com que você ora chega no céu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, que oração que é essa? Que pedido que é esse? Que necessidade que é essa? Chama ele e manda ele vir até mim. Jesus não foi até ele, Jesus mandou chamar. Não se preocupa onde você está. Ei, você que está me acompanhando na internet, não se preocupa onde você está. Às vezes você está escondido, às vezes você está num lugar que ninguém está te ouvindo. Não importa ninguém te ver, Jesus está te vendo. Jesus está vendo o que você está passando. Jesus está vendo tudo que a gente está enfrentando. E Ele disse: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Jesus não quer que você sofra. Pode ser que alguém tenha te abandonado numa clínica, numa casa de repouso, numa clínica de recuperação. Pode ser que o filho tenha abandonado, que o pai abandone. Pode ser que alguém que você tenha confiado vire as costas para você, mas não importa, Jesus está ouvindo. A Bíblia diz que quando o cego se levanta, a primeira coisa que ele faz é pegar a capa da vergonha, a capa da humilhação, a capa da falsidade, a capa da crueldade, a capa que te calou, a capa que te caluniou, a capa que te julgou. Ele pegou tudo aquilo e jogou fora. Porque aquele que estava chamando era mais importante. Aquele que estava chamando era mais importante. Ele vai saltando, ele vai lá até o mestre. A oportunidade que ele queria veio. Jesus perguntou: o que você quer que eu faça por você? E ele disse: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero nova oportunidade, eu quero mudança de vida, eu quero ter uma nova chance da minha vida. O Senhor Jesus disse para ele: sabe o que? A tua fé, a tua insistência, a sua determinação, o seu posicionamento foi o que me fez chegar até você. O seu posicionamento foi o que me fez chegar até você. Estava frio, estava chovendo, não importa, você veio. Falaram para você parar, não importa, você veio. Tentaram te atacar de todas as maneiras, você veio. O teu patrão te humilhou, você não negou a fé, você continua sendo fiel a Deus. O diabo tentou de várias formas, mas você continua sendo fiel a Deus. E Deus está vendo isso. Aquela palavra na vida daquele cego mudou a história dele toda. Você acha que ele voltou para trás? Não, a Bíblia diz, sabe o que? Que ele foi para frente. A hora que Deus te abençoar, não queira voltar da onde você saiu, não. Passado é passado, derrota é derrota. O que ficou lá, ficou. Deixa o que ficou para trás, lá atrás. Agora você vai fazer tudo novo. Deus vai mandar coisa nova, porta nova, amizade nova, pessoa nova, tudo novo na sua vida. Foi o que o cego recebeu. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Fica de pé comigo nesse momento. Quem aprende a ouvir a voz de Deus, nunca vai ouvir a voz do diabo. Quem aprende a se colocar na posição de Deus, nunca vai ouvir aqueles que querem a sua vergonha. Quem aprende a se posicionar no meio da tempestade, pode até ter pouca fé, mas não vai abandonar o barco. Vai permanecer fiel. Vai permanecer fiel. Tanta gente quando olhou para aquele cego falou: rapaz, não é que ele alcançou, não é que ele conseguiu, é aquele cego, é ele mesmo. Por que será que o mestre deu atenção para ele? Alguém falou assim: ué, você não viu como é que ele estava gritando? Você não viu o grito de socorro dele? Você não viu o desespero dele? Mas a multidão oprimiu.
Não importa, ele não desistiu. O que vai definir o resultado seu de outra pessoa é que tem pessoas que desistem e tem outras que permanecem. Levante as suas mãos para cima. Levante as suas duas mãos para cima. A partir de hoje, eu quero que Deus te dê uma força nova. Eu quero que Deus te dê uma graça nova. Eu sei que você está dando um grito de socorro. Eu sei que você está dando um grito de resposta. Eu sei que você tem falado: Deus me ouve. Deus me ouve. Deus ouve a minha casa. Ouve a minha família. Ouve meus filhos. Talvez você está dizendo: Deus, liberta minha esposa. Liberta meu marido. Liberta minha mãe. Liberta o meu pai. Talvez você está dizendo: meu Deus, devolva para mim que o diabo me roubou. Eu não sei qual foi o ano que você foi traído ou traída. Eu não sei o que você perdeu no passado. Eu não sei qual foi o tamanho da sua vergonha. Eu não sei qual foi o tamanho da sua derrota. Mas Deus está parando hoje e está liberando uma palavra. Ainda que a fogueira não floresça, não haja fruto na vida. Fúria. Em nome de Jesus, um tempo de honra chega na tua vida, um tempo de glória chega na tua casa. Vestes novas Deus vai colocar em você. Um anel no teu dedo Deus vai colocar em você. Deus está te preparando. Esse processo não foi para a vergonha. Esse processo não foi para a derrota. Esse processo foi uma escola de amadurecimento para a tua vida espiritual. Deus está te preparando. Deus está te capacitando. Deus está mudando a tua vida. Deus está mudando a tua história. Aguenta mais um pouquinho, porque hoje Deus está mandando te chamar. Ele libera a palavra de resposta. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Encontre uma pessoa do seu lado e diga: Deus está te vendo. Diga: Deus está te vendo. Deus está te observando. Deus está te vendo. Deus está cuidando de você. Deus está te dando o direcionamento certo. Deus está mudando tempos e situações para você. Você que está na sua casa, que Deus te guarde, que Deus te abençoe e que Deus te ilumine. Que as mãos de Deus estejam sobre a tua vida, sobre o teu lar, em o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.